Boa noite, bom dia, boa tarde. A paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz esteja convosco. Meus irmãos e ouvintes desse vídeo, senti aqui na comunhão de falar sobre a Santa Ceia. E antes de começar a falar sobre a Santa Ceia, eu vou ler 11 de Coríntios, versículo 17 em diante, onde fala: dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Fala bem assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais nas igrejas, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja, olha, preste atenção nesse versículo aqui, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vou repetir novamente, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, tem que ter, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro se embriaga. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice, preste atenção, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O assunto que eu quero falar é isso aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disto, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem na fé.
Porque se nós nos julgássemos, preste atenção aqui no versículo 31. Versículo 30. Por causa disto, por comer e beber indignamente, há entre vós fracos e doentes na fé e dormindo na fé. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las eis, quando for ter convosco. Glória a Deus. Por que eu trouxe esse assunto aqui, irmãos? Porque muitos pensam que todos que vão tomar a Santa Ceia, eles vão tomar santificado. Eles vão tomar purificados. E até algum deles buscam essa santificação pelos seus próprios atos. Ou seja, eles, no dia específico da Santa Ceia, ele se consagra, ele busca se controlar, né? Não se irar, busca estar de paz com todos os irmãos e acha que por fazer isso naquele único dia, ele vai estar digno, ele vai chegar diante da mesa do Senhor digno de tomar. Isso julgando-se a si mesmo. E alguns irmãos que não conseguem chegar a esse pensamento e olhando unicamente para as suas fragilidades, para as suas fraquezas, se sentem indignos de tomar a Santa Ceia, pensando que a Santa Ceia são para pessoas que estão purificadas, pensando que a Santa Ceia é para pessoas que são santas, que não erram em nada. E está completamente errado esse pensamento. Um dia aqui na minha cidade, Deus chamou uma família, e quando Deus chamou essa família, a senhora da casa, a dona da casa, ela não queria tomar a Santa Ceia. Ela tinha obedecido e era a primeira Santa Ceia que ela ia tomar. E ela se sentiu indigna de tomar essa Santa Ceia porque ela não tinha deixado o vício do cigarro. Ela não conseguiu se libertar do cigarro. E a família, convocando alguns para ouvir uma opinião, alguns disseram que era melhor ela não tomar mesmo. Primeiro ela tinha que lutar para deixar aquele vício, sendo que preste atenção no detalhe, era a primeira Santa Ceia que ela ia tomar. Tinha batizado poucos meses, ou poucas semanas, não sei. E alguém ensinou para ela que era para ela não tomar. Mas antes ela tinha que se libertar daquele tabagismo, né? Daquele vício, para poder ir até a mesa do Senhor, porque se ela continuasse fumando, ela ia tomar indignamente. E a filha daquela irmã, irmão, ligou para mim e me contou isso, que alguém foi lá, alguém até bem prestado, bem observado, alguém que parecia ter uma palavra de firmeza para passar para ela, né? Passou para ela que ela não deveria tomar a Santa Ceia, porque ia tomar indignamente por causa do vício. E a filha daquela irmã ligou para mim e me pediu para ir fazer uma visita lá e eu fui.
Chegando lá, eu não sabia qual era o assunto que eu ia falar. E quando elas me contaram isso aqui, que eu já contei para os ouvintes aí, ela falou que a pessoa lá, de frente do povo, né? Uma pessoa de frente do povo falou que ela não tomasse. Tinha que primeiro se libertar. Deus deu de perguntar para ela: irmã, a irmã acha que todos que vão tomar a Santa Ceia estão todos purificados? E ela falou para mim: sim, irmão, eu acredito que sim. Falei: não, irmã, a irmã está errada nesse pensamento. E todos esses que pensam que numa Santa Ceia todos estão purificados, irmão, está redondamente enganados. Porque se eu não fumo como a irmã, eu peco de outra maneira. Eu posso ser carregado de um pecado de inveja. Eu posso ser carregado de um pecado de mentira, né? Eu posso ter outro pecado. E tem que ter, porque o homem que disser que não tem pecado, ele já comete pecado, porque ele é mentiroso. Todo homem peca. Fala: não, irmão, mas é que o irmão falou que se eu tomar, eu vou tomar indignamente, porque se examinando eu a mim mesmo, dá para ver bem claro que eu não posso tomar, porque eu ainda não consegui deixar esse vício. Falei: não, irmã, quando manda examinar-se, aqui ó, versículo 28, vamos ler do 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém, verdade. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, por causa disto, de não se examinar, há entre vós fracos e doentes na fé, e muitos dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Expliquei para ela o que eu vou explicar aqui para os ouvintes. Por causa de falta de ensinamentos, irmãos, muitos estão doentes na fé. Muitos estão fracos na fé. Muitos dormem na fé. Quando nesse capítulo aqui, 11 de 1 Coríntios, pede para que o homem se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, não é para ele se examinar, irmão, e avaliar a santidade dele, não. De maneira nenhuma. É claro que se ele sentir de pedir perdão a alguém, porque se percebe quando magoa, a gente percebe, irmão, o cristão da gema, o cristão alicerçado em Cristo, ele percebe quando ele magoa, até quando ele quer acertar. E quando ele magoa querendo acertar, e aquela outra alma que se sentiu magoada não tem entendimento, ou seja, uma criança que ainda está no leite de peito, ainda está na papinha, não conseguiu absorver, comer, receber daquele alimento forte que foi entregue a ele, para crescimento dele. Quando ele não entende, irmão, o que é forte, ele tem que se direcionar a ele e pedir perdão, ainda que ele magoou ele errado, querendo alicerçar a alma dele, querendo fortalecer a alma dele, querendo dar visão para a alma dele. Então o forte, ele tem que suportar o fraco. É claro que o cristão da gema, o cristão que é alicerçado em Cristo, ele sabe quando magoa, até quando ele quer acertar. Então ele tem que saber que ele está no direito
e na responsabilidade de ir até aquela pessoa e pedir perdão para ele. Não porque ele que vai pedir perdão errou, mas porque aquele tal não entendeu e se sentiu magoado. Então, para que aquela alma não se perca, não caia, então o forte tem que se fazer de fraco e tem que pedir perdão, se redimir com ele para poder sentar na mesa do Senhor, comer do corpo e beber do sangue. Mas quando diz aqui, irmãos, analise-se a si mesmo, não é para mim me analisar e dar o grau da minha santidade, não. Não é isso. Porque como diz aqui no versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não nos julgaríamos. Nós não seríamos julgados. Se fosse para nós julgar nós mesmos, todo mundo era santo. Todo mundo estava salvo e glória a Deus e aleluia, amém. E Zé Fininho. Mas não é assim. Versículo 32 diz assim, ó. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Quando manda-se examinar a si mesmo, irmãos, eu vou procurar falar rápido para essa live não ficar comprida. Está em 16 minutos. Quando a palavra manda me examinar a mim mesmo, é quando eu chegar diante o banquete do Senhor, diante a ceia do Senhor. Se eu magoei alguém, antes eu tenho que pedir perdão a ela, porque se eu sou forte e percebi que o fraquinho não entendeu ainda, então eu tenho que me fazer de fraco para ganhar o fraco. Mas quando eu estou diante a mesa do Senhor, que eu me ajoelhe e a palavra pede que eu me examine a mim mesmo, na minha oração eu vou falar assim: Senhor, eu sou fraco, eu sou errante, eu não tenho uma fraqueza de fumar, eu não tenho a fraqueza de beber, eu não tenho uma fraqueza de roubar, não tenho. Mas eu sou cercado pelo pecado da ira. Tem hora que eu me iro contra alguma coisa. Eu sou cercado pelo pecado da gritaria. Tem hora que eu sinto uma raiva e eu explodo nessa raiva, né? Então eu peco nesse caminho. Então, Senhor, aqui me examinando a mim mesmo, Senhor, me perdoa no fraco homem que eu sou. O meu sangue não tem a condição de me dar a autoridade de me sentar na tua mesa, comer do teu corpo e beber do teu sangue. Mas me perdoa, Senhor, porque eu acredito que mesmo pecando, tropeçando, o teu sangue que vou tomar agora, glória ao Senhor, e o teu corpo que padeceu por cada um de nós, ele tem o poder de me regenerar, de me aprimorar, de me ensinar e de me edificar. É aqui onde se cumpre esse versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Da mesma forma, o que se examina a si mesmo, e no único dia de ceia, ele procura ser o santo 100% só naquele dia. Muitos estão fracos na fé. Muitos estão doentes na fé e muitos dormem. Porque muitos estão aprendendo erradamente, avaliando-se a si mesmo, numa posição de santificação. Não. Examine-se a si mesmo. Eu sou errante, Senhor. Eu sou errante. Se eu não peco numa parte, eu peco noutra. Falei para a irmã: irmã, se eu não fumo, eu peco de outra maneira. Ou a irmã pensa que o ministério todinho que vai tomar a Santa Ceia estão tudo santificado, tudo de argolinha de anjo na cabeça. A irmã disse: não é não, irmão. Eu digo: é não, irmã. Não é. Não tem nenhum perfeito ali. Não tem nenhum santo sequer ali. Não tem nenhum justo sequer ali. Não tem. Não tem. Isso é tolice pensar dessa maneira. Muitos estão doentes. Muitos estão
fracos e dormem, porque pensa isso. Se eu não peco da maneira da irmã, eu peco de outra maneira. Eu tenho que me examinar que sou pecador, mas que enxergando meus pecados e os meus erros, e vendo que não tenho capacidade em mim de me santificar a mim mesmo, de dar o meu aval de santificação, como está aqui escrito aqui nesse 31, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não posso me examinar, irmão, me julgando se sou santo ou se não sou santo. Não. Eu tenho que olhar para mim, percebendo o homem caído que eu sou. Glória ao Senhor. La massalaia, o homem caído. Não há um justo sequer. Não há. Não há. Não há. Então a irmã clama a Deus, para Deus te libertar desse vício. Não é da noite para o dia, mas ore a Deus e vá para a casa do Senhor, coma do corpo dele, beba do sangue dele, creia que o sangue dele tem o poder de libertar, porque tem um hino que diz, né? Só o sangue do Senhor tem poder de libertar toda alma que se quer salvar. Não é capacidade nossa, irmão. Quando manda se examinar, não é para ver se o meu grau de santidade está joinha, não. 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 Quem vai fazer isso por nós é Deus. Está aqui, ó. Versículo 32. Versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. É o Senhor que nos modela, irmão. É o Senhor que nos liberta. Para não sermos condenados como o mundo. E muitos deixam de tomar a Santa Ceia porque às vezes deu um grito com o esposo naquele dia, saiu das estribeiras, às vezes gritou com o filho, né? E deixa de tomar a Santa Ceia. Ou seja, julgando-se a si mesmo. Ele mesmo se tornando juiz de si mesmo. Ele mesmo se condenando. Não, irmão. É claro que tem pecados pesados que não podemos chegar até a mesa do Senhor. Tem pecados que são pesadíssimos. E cada um de nós temos uma consciência. E dentro desses pecados que são pesadíssimos, nós temos que se redimir, procurar deixá-los para poder chegar até a mesa do Senhor. Qual desses pecados pesadíssimos, irmão? Eu vou falar para os irmãos aqui e para os ouvintes. O caso do adultério. O adultério é um pecado pesadíssimo. Não é de morte, mas é para a morte. O homem está se encaminhando à morte. Está se encaminhando ao inferno, à condenação, à destruição. O adultério. Se algum cristão vive em adultério, e ele tem consciência disso, que ele não é doido, ele não é um cachorro, ele não é um animal, ele pensa. E a própria palavra de Deus diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. E não pode pegar o templo do Espírito Santo de Deus e juntar ele com a meretriz, com a prostituta, com a mulher de programa, com a mulher ou com um homem, que unidos inflamam o desejo carnal. Se fizer isso, irmão, está colocando o templo de Deus unindo a um templo de prostituição. Então ele não está servindo a um único Deus. Ele está servindo a Satanás. Então ele não pode. Ele tem que examinar-se a si mesmo. E se ele está nesse pecado, é melhor não tomar. Porque se tomar injustamente, indignamente, vai ser para a sua própria condenação. Glória a Deus. Tem pecados que são mais fortes e cada um tem consciência deles. Se um jovem
Ele vive em fornicação. Entregou sua vida na mocidade para ser tempo e morada do Espírito Santo de Deus. Se via a Deus na mocidade. E na virtude da juventude, encontrar uma disjuntora, alguém que já na sua vida adulta vai ajudá-lo a caminhar no campo espiritual. Irmão, se ele não esperar por esse momento e viver em fornicação, tendo relações sexuais ilícitas, ele também não pode tomar. Porque se ele é jovem e batizou, ele entregou a sua vida para servir a Deus na terra, na sua juventude, esperando o dia do seu casamento, o dia de Deus preparar para ele uma disjuntura. Se ele vive em fornicação, também se tomar é para a sua própria condenação. Porque não há nada que está encoberto que Deus não coloque em cima do telhado. Tudo é revelado. Passa o tempo que passar, é revelado. Mas esse versículo aqui fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem na fé. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados. Então, quando eu vou tomar minha Santa Ceia, irmão, a gente não vive só numa vida de amizade. Nem todos que vivem em volta de nós são nossos amigos. Nem todos que vivem em volta de nós são vasos usados por Deus. São usados por Satanás também. Então eles inflamam. O trabalho do adversário é matar, é roubar e destruir. E o de Deus o que é? É dar vida e vida com abundância. Sempre vai ter essas guerras. Mas eu nunca vou deixar de tomar, irmão, debaixo do sangue do Senhor Jesus. Eu não sou forte, mas eu confio no forte. Lamassalaia, canta Jesus. Eu confio no forte. Eu não me julgo a mim mesmo. Me santificando, não. Me santificando, não. E olhando para o meu pecado, olhando para a minha fragilidade, eu também não me julgo. Porque eu creio no sangue de Cristo, que tem o poder de libertar toda alma que se quer salvar. Eu creio no corpo de Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos santificar. Ele tem o poder de fazer isso. Eu não me julgo. Eu não me julgo. E muitos dormem, estão doentes e estão fracos na fé. Eu jamais, debaixo do sangue do Senhor Jesus, vou deixar de tomar a Santa Ceia, irmão. Porque tem algum pecado que me domina ainda. Porque quando Deus arrancar todos, alamaia, rei, aí o Senhor joga esse corpozinho na sepultura e pega a minha alma, a tua alma, a nossa alma para Ele. Então jamais vou deixar de ir na mesa do Senhor. Se um irmão tem ódio de mim, eu não tenho dele. Eu não tenho dele. Se um irmão não me perdoa, eu já perdoei ele. Eu vou fazer uma análise e vou perceber que eu não tenho capacidade de nada. Sou um mero homem caído. Mas diante de um verdadeiro homem e verdadeiro Deus de pé, que é Cristo Jesus, que derramou seu sangue no madeiro da cruz por mim e por cada um de nós, deu a sua vida por esse sangue e por esse corpo. Glória ao Senhor. Ele vai ver que eu não tenho capacidade de nada, mas que pela minha humildade, a tua humildade, a nossa humildade, sem julgar, ser santo diante de ninguém. Ninguém pode se julgar santo nem perfeito diante de ninguém.
Tem um que faz isso, está aqui. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntardes para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Paulo escreveu essa carta aqui, irmãos, repreendendo, o título, dissensões nas santas ceias dos irmãos. Não, dissensões nas ceias dos irmãos. O modo de celebrar a santa ceia. Paulo foi repreender lá, irmão, porque eles estavam comendo desordenadamente. Eles estavam indo para uma ceia do Senhor como se estivesse nas suas próprias casas. Como se eles estivessem no jantar ou no almoço, ou numa festividade de um feriado, ou numa reunião de famílias. Eles estavam comendo desordenadamente. Uns comiam demais e outros se embriagavam. Paulo mandou essa carta e falou para eles. Falou para ele, está tendo dissensões, contendas, guerra, falta de entendimento, divisões na ceia dos irmãos. Estão perturbados, não estão fazendo direito. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Paulo mandou essa carta aqui para que eles entendessem que a ceia do Senhor não é para encher a barriga e nem para se embriagar, não. Tem que ter ordem, tem que ter decência. Até aqui mesmo ele falou, quando for para a ceia do Senhor, encha a barriga em casa, porque lá é um memorial. Lá é para lembrar da morte do Senhor, lembrar do vitupério, do sofrimento, aonde o seu corpo foi ferido, foi rasgado, né? E o seu sangue foi derramado por cada um de nós. É para isso, não é para encher a barriga. Paulo disse, está tendo desordem aí. A ceia do Senhor não é dessa maneira, não. Vamos botar ordem aí. E as demais coisas, terminando aqui ele falou, né? E as demais coisas, está aqui. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então tinha outras coisinhas para resolver. Aquela irmã foi e tomou a Santa Ceia, irmãos. Isso é louvável. Mas alguém de frente do povo foi lá e disse que não era para a irmã tomar. Detalhe, primeira Santa Ceia, viu? Era a primeira. Era a primeira. Tinha semanas que ela tinha batizado a família, a filha dela, o genro e ela. A mãe, a filha e o genro. Os três tinham batizado. Ela disse que não ia tomar porque fumava. E alguém de frente do povo foi lá para demonstrar ela e disse para ela que não era para ela tomar, porque fumava, se pondo no lugar de santão, se pondo no lugar de perfeito, e deixou a alma da irmã lá embaixo, para a honra e glória de Deus. A irmã foi lá e tomou. Se deixou de fumar, não sei, porque nunca mais vi ela. Isso aí está entre ela e Deus. Eu não sou juiz, né? Eu não sou juiz. E muitos têm sido juiz no meio da obra de Deus e julgam a si mesmo. E está errado, irmão. Está errado. A gente tem visto muitos que se julgam santificados a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para me examinar se eu estou santo, não, irmão. E se eu examinar e perceber que eu estou santo, eu jamais vou poder passar essa santidade para ninguém, unicamente para Deus. Quando manda que eu me examine a mim mesmo, é para que eu perceba o frágil homem que eu sou, o caído homem que eu sou, o vacilante homem que eu sou, o inútil homem que eu sou.
mas que pela misericórdia de Deus, Lamassalaia, fui convidado para a salvação eterna. Lamassalaia. E olhando, examinando-se a mim mesmo, eu não vejo nada em mim que me torne tão maior do que os demais. Não vejo. Eu não consigo ver. Eu vejo Cristo em mim, mas não consigo me ver como maior, ou melhor, ou mais santo, ou mais perfeito do que os demais. Eu tenho erros. Então, examinando meus erros, no dia da Santa Ceia, Senhor, percebo o fraco homem que eu sou. Eu percebo o homem pecador que eu sou. Meu sangue não tem condição. Meu sangue é ruim. Meu sangue é perverso. É natureza humana, mas o teu não. O teu sangue é divino. Lamanassalaia. O teu sangue, ele tem o poder de libertar. Então, por eu acreditar nesse poder, Senhor, recebe o meu clamor, recebe a minha adoração e me aceita no teu banquete, na tua mesa, para comer do teu corpo e beber do teu sangue. Pronto. E as demais coisas aí, ó, repetir de novo. Mas quantos somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos julgados, nem condenados como o mundo. Porque o mundo lá, quando vai para o tribunal, aí vai os que vão condenar e os que vão falar alguma coisinha para ser liberto, né? E a maioria, quando bate o martelo, condena, aí vai condenado. O mundo julga assim. Cristo não. Cristo não. A irmãzinha foi lá, tomou a Santa Ceia e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, irmão, se de ler essa parte aqui, para que nós não fiquemos doentes, para que nós, irmãos, não fique fraco na fé, nem dormindo na fé. Santa Ceia não é para perfeitos. A Santa Ceia não é para perfeitos. É para homens imperfeitos, mas que buscam a misericórdia do perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.